Aqui estamos para dar continuidade ao nosso estudo do livro Colônias Espirituais e a Codificação, feito por Paulo Neto. Nono, conclusão. Estamos chegando ao fim já do livro, só tem mais um capítulo depois deste aqui. Lembramo-nos de que Charles Richer, 1850-1935, na obra A Grande Esperança, cita a seguinte frase de Lavoisier: não há pedras que caem do céu, porque no céu não existem pedras. Isso está na edição de 1999, na página 78. Será que muitos de nós, espíritas, não estamos agindo como Lavoisier? De nossa parte, ficamos totalmente convencidos da realidade das colônias espirituais, porquanto não podemos desprezar tudo quanto foi aqui levantado. Na verdade, além do que encontramos nas obras da codificação, bastava para nós a opinião de dois ícones da doutrina, que são Leon Denis e Ernesto Bozano, que representam nesta pesquisa a base filosófica e científica para aceitarmos a realidade delas. Entretanto, como surgem questionamentos, às vezes até justos, ampliamos nossa pesquisa, visando dar ao leitor a oportunidade de conhecer um pouco mais do assunto, que certamente não pode ser levado à conta de fruto imaginativo do autor espiritual André Luiz, visto a existência de construções da dimensão espiritual e estar presente nas obras de vários outros médiuns espalhados pelo mundo afora, inclusive algumas delas anteriores às de André Luiz. Portanto, a nosso ver, cumpre-se muito bem o CUEE, a CUE, que não levarmos em conta de que há, sim, menção de construções no plano espiritual em obras da codificação espírita. Vejamos esta lista. Personagens, localidade, residência, trabalho. Estudiosos, Leon Denis, Tours, França. Ernesto Bozano, Gênova, Itália. James Arthur Findlay, Glasgow, Escócia. Sir Oliver Lodge, em Londres, Inglaterra. Arthur Conan Doyle, Cornbot, Inglaterra. Desculpe aqui a pronúncia. Herculano Pires, São Paulo, Brasil. Caibar Schutel, Matão, Brasil. Raymond Moody, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Bill e Judy Guggenheim, Long Island, Nova York, New Jersey, Estados Unidos. Richard Simonetti, Bauru, Brasil. Médiuns que falaram a respeito. Ivone do Amaral Pereira, Rio de Janeiro, Brasil. Reverendo Vale Owen, Birmingham, Inglaterra. Emanuel Swedenborg, Estocolmo, Suécia. Andrew Jackson Davis, Boston, Estados Unidos. Ergolina Cunha, Sacramento, Minas Gerais, Brasil. James Van Pra, Los Angeles, Estados Unidos. Psicografias, Wagner Paixão, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Chico Xavier, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Brasil. Wanda Canucci, Araraquara, São Paulo, Brasil. Gilson Freire, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Nelson Moraes, São Paulo, Brasil. Divaldo Franco, Feira de Santana, Brasil. José Araújo, Blumenau, Santa Catarina, Brasil. Anthony Borgia, Londres, Inglaterra. Lilian Van Broek, Londres, Inglaterra. Abel Glasser, São Paulo, Brasil. Dentro do que pudemos levantar, pode ser que as cidades não sejam exatamente as mencionadas. Os países, sim, esses podem ser considerados. A cidade em que foram psicografadas as primeiras obras de André Luiz coordenou o grupo de 8 médiuns que receberam mensagens do espírito Caibar Schutel. Como se vê, temos vários médiuns pesquisadores e estudiosos, médiuns psicógrafos de várias cidades e países, dentre eles alguns médiuns mecânicos. Se tudo isso não atender à conformidade de toda a espiritualidade, ao CUE, que nos sejam apresentados argumentos convincentes, contrário à existência das colônias espirituais. Concordamos plenamente com o professor universitário John Dominic Crossan, nascido em 1934 e ainda vivo, que disse no seu estudo para descobrir o Jesus histórico: um material encontrado em pelo menos 2 fontes independentes do primeiro extrato não pode ter sido inventado por nenhuma delas. Está na edição de 1994, na sua página 32.
Não temos a pretensão de convencer os céticos, que mais parecem bibliolatras do que, se a informação não estiver literal no texto bíblico, recusam-no por mais lógica e racional que seja. Lembramos aqui da historinha do peixinho vermelho, constante no livro Libertação, contada por Emmanuel, que não tem como não se transcrever para finalizar este estudo. A lenda egípcia do peixinho vermelho. No centro de formoso jardim havia um grande lago, adornado de ladrilhos azul turquesa. Alimentado por diminuto canal de pedra, escoavam suas águas do outro lado, através de grade muito estreita. Nesse reduto acolhedor vivia toda uma comunidade de peixes, a se refestelarem, nédios e satisfeitos, em complicadas locas, frescas e sombrias. Elegeram um dos concidadãos de Barbatanas para os encargos de rei, e ali viviam plenamente despreocupados, entre a gula e a preguiça. Junto deles, porém, havia um peixinho vermelho, menosprezado de todos. Não conseguia pescar a mais leve larva, nem refugiar-se nos nichos barrentos. Os outros, vorazes e gordalhudos, arrebatavam para si todas as formas larvárias e ocupavam, displicentes, todos os lugares consagrados ao descanso. O peixinho vermelho, que nadasse e sofresse, por isso mesmo era visto, em correria constante, perseguido pela canícula ou atormentado de fome. Não encontrando pouso no vastíssimo domicílio, o pobrezinho não dispunha de tempo para muito lazer e começou a estudar com bastante interesse. Fez o inventário de todos os ladrilhos que enfeitavam as bordas do poço. Arrolou todos os buracos nele existentes e sabia, com precisão, onde se reuniria a maior massa de lama por ocasião dos aguaceiros. Depois de muito tempo, à custa de longas perquirições, encontrou a grade do escoadouro. À frente de imprevista oportunidade de aventura benéfica, refletiu consigo. Não será melhor pesquisar a vida e conhecer outros rumos? Optou pela mudança. Apesar de macérrimo, pela abstenção completa de qualquer conforto, perdeu várias escamas com grande sofrimento, a fim de atravessar a passagem estreitíssima. Pronunciando votos renovadores, avançou otimista pelo rego d'água, encantado com as novas paisagens, ricas de flores e sol que defrontavam a seguir, embriagado de esperança. Em breve alcançou o grande rio, fez inúmeros conhecimentos, encontrou peixes de muitas famílias diferentes que com ele simpatizaram, instruindo-o quanto aos percalços da marcha, escrutinando-lhes o mais fácil roteiro. Embevecido, contemplou as margens, homens e animais, embarcações e pontes, palácios e veículos, cabanas e arvoredo. Habituado com o pouco, vivia com extrema simplicidade, jamais perdendo a leveza e agilidades naturais. Conseguiu desse modo atingir o oceano, ébrio de novidade e sedento de estudo. De início, porém, fascinado pela paixão de observar, aproximou-se de uma baleia, para quem toda a água do lago em que vivera não seria mais que diminuta ração. Impressionado com o espetáculo, abeirou-se dela mais do que devia e foi tragado com os elementos que lhe constituíam a primeira refeição diária. Em apuros, o peixinho aflito orou a Deus ao Deus dos peixes, rogando proteção no bojo do monstro, e não obstante as trevas em que pedia salvamento, sua prece foi ouvida, porque o valente cetáceo começou a soluçar e vomitou, restituindo-lhe as correntes marinhas. O pequeno viajante, agradecido e feliz, procurou companhias simpáticas e aprendeu a evitar os perigos e tentações. Plenamente transformado em suas concepções do mundo, passou a reparar as infinitas riquezas da vida. Encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas móveis e flores diferentes no seio das águas. Sobretudo, descobriu a existência de muitos peixinhos estudiosos e delgados tanto quanto ele, junto dos quais se sentia maravilhosamente feliz. Vivia agora sorridente e calmo, no palácio de coral que elegera com centenas de amigos para a residência ditosa. Quando, ao se referir ao seu começo laborioso, veio a saber que somente no mar as criaturas aquáticas dispunham de mais sólida garantia, de vez que, quando o estio se fizesse mais arrasador, as águas de outra altitude continuariam a correr para o oceano. O peixinho pensou,
Sentindo imensa compaixão daqueles com quem convivera na infância, deliberou consagrar-se à obra do progresso e à salvação deles. Não seria justo regressar e anunciar-lhes a verdade? Não seria nobre ampará-los, prestando-lhe o tempo valiosas informações? Não hesitou. Fortalecido pela generosidade de irmãos benfeitores com que eles viviam no Palácio de Coral, empreendeu comprida viagem de volta. Tomou o rio, do rio dirigiu-se aos regatos, dos regatos se encaminhou para os canaizinhos que conduziram ao primitivo lar. Esbelto e satisfeito, como sempre, pela vida de estudo e serviço a que se devotava, varou a grade e procurou ansiosamente os velhos companheiros. Estimulado pela proeza de amor que efetuava, supôs que o seu regresso causasse surpresa e entusiasmo gerais. Certo, a coletividade inteira lhe celebraria o feito, mas depressa verificou que ninguém se mexia. Todos os peixes continuavam pesados e ociosos, repimpados nos mesmos ninhos lodacentos, protegidos por flores de lótus, que onde saíam apenas para disputar larvas, moscas ou minhocas desprezíveis. Gritou que voltara a casa, mas não houve quem lhe prestasse atenção, porquanto ninguém ali havia dado pela ausência dele. Ridicularizado, procurou então o rei, de guelras enormes, e comunicou-lhe a reveladora aventura. O soberano, algo entorpecido pela mania de grandeza, reuniu o povo e permitiu que o mensageiro se explicasse. O benfeitor desprezado valou-se do ensejo e esclareceu com ênfase que havia outro mundo líquido, glorioso e sem fim. Aquele poço era uma insignificância que podia desaparecer de momento para outro. Além do escoadouro próximo, desdobravam-se outra vida e outra experiência. Lá fora corriam regatos ornados de flores, rios caudalosos, repletos de seres diferentes, e por fim o mar, onde a vida aparece cada vez mais rica, mais surpreendente. Descreveu ao serviço das tainhas, salmões, trutas, esqualos. Deu notícias de peixe-lua, peixe-coelho, peixe-galo do mar. Contou que vira o céu repleto de astros sublimes e que descobria árvores gigantescas, barcos imensos, cidades praieiras, monstros temíveis, jardins submersos, estrelas do oceano, e ofereceu-se para conduzi-los aos palácios de coral, onde viveriam todos prósperos e tranquilos. Finalmente os informou de que semelhante felicidade, porém, tinha igualmente um preço. Deveriam todos emagrecer, provenientemente, abstendo-se de devorar tanta larva, tanto verme nas locas escuras, aprendendo a trabalhar e estudar tanto quanto necessário a venturosa jornada. Assim que terminou, gargalhada estridente ecoaram-lhe a preleção. Ninguém acreditou nele. Alguns oradores tomavam a palavra e afirmaram solenes que o peixinho vermelho delirava, que outra vida além do poço era francamente impossível, que aquela história de riachos, rios e oceanos era mera fantasia do cérebro demente, e alguns chegaram a declarar que falavam em nome de Deus dos peixes, que fazia os olhos voltados para eles unicamente. O soberano da comunidade, para melhor ironizar o peixinho, dirigiu-se em companhia dele até a grade de escoamento e, tentando de longe a travessia, exclamou borbulhante: Não vês que não me cabe aqui nenhuma só de minhas barbatanas? Grande tolo, vai-te daqui, não nos perturbes o bem-estar. Nosso lago é o centro do universo, ninguém possui vida igual à nossa. Expulso a golpes e sarcasmo, o peixinho realizou a viagem de retorno, instalou-se em definitivo no Palácio de Coral, aguardando o tempo. Depois de alguns anos, apareceu pavorosa e devastadora seca. As águas desceram de nível, o poço onde viviam os peixes, pachorrentos e vaidosos, esvaziou-se, compelindo a comunidade inteira a perecer atolada na lama. Isso está na edição de 1987, das páginas 7 a 11. Comparamos os médiuns, Ivone, Ergorina e muitos outros, que percebem nitidamente a realidade do mundo espiritual, ao personagem peixinho vermelho dessa história. Pois mesmo eles, tendo relatado o que viram, ninguém acredita neles. Infelizmente, é algo que se aplica bem a um grupo de céticos que encontramos no movimento espírita. Paulo da Silva Neto Sobrinho Mar, 2014, versão 13ª, maio de 2014. Aqui está, meus amigos, a conclusão de nosso livro. Espero que vocês tenham apreciado. Deixo a todos
toda a bibliografia para que possam consultar. Um grande abraço e até breve.